Vocês conseguem ver a tela? Sim, professor. Sim? Sim. Então tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Messias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as hérnias. É um assunto de extrema importância, porque é uma entidade clínica que está presente muito e muito no nosso dia a dia. Então, é importante que nós saibamos como orientar uma pessoa com hérnia, o que fazer, como encaminhar. E também é uma questão recorrente em concursos de residência, concursos da área de cirurgia em geral. Muito embora a gente sabe que não temos cirurgiões aqui na turma, mas a prova de acesso, você estuda tudo, né? E esse assunto é um assunto que é comum à prova de acesso, ou seja, a prova do R1 também. Eu vou tentar, de forma breve, fazer uma introdução, trazer alguns conceitos. É uma doença eminentemente anatômica, em seu reconhecimento e em seu tratamento. Vamos tentar trazer aqui alguns conceitos de anatomia. Ela é bem pesada, porque é uma anatomia que a gente não tem na graduação. A anatomia da região inguinal, exceto aqueles colegas que tiveram a oportunidade de secar o abdômen e a região inguinal ou a bacia, talvez tenha alguma lembrança. Mas, assim, é bem complexo. Mas nós não vamos aqui nos ater a detalhes. A gente vai trazer o que é importante que vocês saibam. Porque eu tenho que cobrar alguma coisa. E digo para vocês, as questões de hérnia, geralmente elas são muito tranquilas. Você prestou atenção na aula, leu alguma coisa, você vai, com certeza, tirar uma boa nota. Você vai se dar bem. Você vai conseguir êxito em sua prova com essa matéria. Vamos falar de algumas hérnias em situações especiais, diagnósticos diferenciais, complicações. E para introduzir, a gente traz um aforismo, ou um adágio antigo, de Sir Ashley Cooper, um cirurgião inglês, onde ele dizia que nenhuma doença do corpo humano pertencente ao domínio do cirurgião requer em seu tratamento uma maior combinação de conhecimento anatômico e técnica cirúrgica, como a hérnia em todas as suas variedades. Ou seja, é uma cirurgia que requer muito conceito anatômico e uma técnica bem rebuscada. Muito embora a gente veja nas escolas formadoras de cirurgião a hérnia, por exemplo, que muita gente até hoje não entende, a hérnia é a cirurgia de R1. Muito possivelmente porque é uma cirurgia que não entra em cavidade. Então, teoricamente, é uma cirurgia de repercussões menores. Mas se você for olhar a complexidade da técnica, ela realmente não deveria ser enquadrada como uma cirurgia de R1. Né? Sim, R2, R3, mas, bom, a gente não vai entrar aqui no detalhe porque eu me formei assim. No meu serviço, que é o Getúlio Vargas, a cirurgia do R1 era a hérnia, muito possivelmente por se tratar de uma cirurgia que está fora das cavidades, onde os riscos são menores. Você tem uma complicação transoperatória com um grande vaso, com uma outra estrutura nobre. Então, muito provavelmente seja essa aí a razão. Aqui uma imagem onde a gente vai tentar trazer de uma forma concisa algumas hérnias da parede abdominal, lembrando que as mais importantes são as da região ignocural, que é essa região aqui. Ignocural ou ignofemoral, né? Que é onde tem a hérnia inguinal e a hérnia femoral. É o lugar que mais nós temos hérnias.
70% a 75% das hérnias ocorrem nessa topografia. A epigástrica, a umbilical, elas têm uns percentuais, geralmente de 2% a 5%. Isso depende muito da literatura. Essa hérnia de Spiegel é uma hérnia rara. A hérnia incisional, como o nome já diz, requer uma cirurgia anterior, geralmente uma cirurgia complicada. Então, assim, a gente vai chegar à conclusão de que as hérnias mais comuns são as hérnias da região ignocural, e vamos tentar trazer à luz aí a anatomia e um pouco do tratamento delas, né? Nem que seja o conceito, né, de como é que trata. Então, o objetivo maior da aula é que eu traga para vocês de uma forma concisa o conceito anatômico de hérnia e seu tratamento, e que a gente familiarize, eu familiarize vocês, a gente não estou sozinho, que eu possa familiarizá-los diante desta doença, né, de alguma forma. A gente sabe que nós temos um período que vai ser difícil. O papai está dando aula. Vai ser um momento difícil pela nossa parte prática, mas nós temos que aproveitar a teoria. Então, vamos ao conceito. Hérnia. Bom, hérnia é qualquer protusão, qualquer víscera que passa através de uma fraqueza de uma parede. Então, a gente tem uma definição clássica, uma protusão de um órgão ou tecido por um defeito em uma parede. Isto é hérnia. Hérnia, se você for para a origem da palavra, quer dizer ruptura. Ruptura. Isso é interessante porque quando você, às vezes, está no seu ambulatório, às vezes você recebe um consultório, um paciente que diz para você a seguinte coisa: eu estava jogando bola ou eu estava trabalhando no almoxarifado, senti uma rasgadura. Então, assim, já faz menção à rotura. Então, assim, possivelmente, né, por essa história de esforço, aí começou a hérnia dele. Então, assim, quando o incauto, que eu quero dizer, é a pessoa que não tem o conhecimento médico, vai falar dessa forma aqui, bem restrita, vai falar da sua queixa, ele, sem querer, ele está trazendo muito próximo do conceito que a gente tem de ruptura. Né? Ele fala rasgadura. É uma dor em rasgadura. Então, assim, quando você presta atenção no que o paciente fala, você começa a ter as suas hipóteses, né? Quando estava ali no momento de esforço, numa atividade laboral ou numa prática desportiva, e ele sentiu isso, possivelmente ali está começando uma hérnia. Você está diante de uma possível história de hérnia. Né? Só para a gente entender essa definição, e a queixa do paciente traz muito disso. Né? O paciente, pelo menos na nossa região, bom, foi como eu mais trabalhei como cirurgião geral, foi nessa região aqui. Eu não me lembro de... Trabalhei em São Paulo também como cirurgião geral, mas não me lembro de ter ouvido outra coisa que não rasgadura. Então, assim, é interessante. Né? Inconscientemente, ele traz um termo muito próximo do que a hérnia é. Então, a anatomia é de extrema importância, como a gente viu. Então, a gente vai falar um pouco da região ignocural ou ignofemoral, né? Que a gente chama de região inguinal de uma maneira geral, né? Então, a gente tem aqui, ó, os limites anatômicos, as espinhas ilíacas anterosuperiores, o músculo reto do abdômen, e essa linha oblíqua aqui, que seria a topografia aproximadamente do ligamento inguinal, que a gente vai explicar o que é o ligamento inguinal. Isso daqui é a região inguinal. Abaixo disso, aí tem os vasos femorais aqui, nervo, você vai ter o trígono femoral, o anel femoral, que é onde tem a hérnia femoral. Então, para que a gente tenha uma noção, espinhas ilíacas
ligamento inguinal, borda do reto. Esse é o limite da região inguinal. Abaixo dela, né, abaixo do ligamento inguinal, a gente vai encontrar aí sim a topografia da hérnia femoral. Essa velocidade está boa? Tá sim, professor. Então, tem uma pergunta que é muito recorrente e que você pode encontrar em alguma questão, parece até coisa banal, ou tipo filigranas, é um excesso, mas a gente vê em muitas provas, inclusive eu até cheguei a cobrar isso algumas vezes, mas eu vi que isso gerava muita confusão na cabeça do estudante, porque ele não vê isso direto, né? Isso é uma pergunta mais para residente, mas isso também pode aparecer em prova de acesso direto. É o revestimento da região, né? Até chegar à topografia do canal inguinal. Então, nós temos pele, a faixa de Camper, que ela é mais empelotada, você vê essas bolotas de gordura, faixa de Camper. O que ela tem de importante anatomicamente? Profundamente a ela, nós vamos apresentar uns vasozinhos aqui superficiais, né, que geralmente a gente tem que ligar. O papai está dando aula, meu amor. Não posso agora não, tá? Então, abaixo da faixa de campo, a gente tem essa face aqui, que ela lembra muito realmente uma fáscia, né? Um tecido conjuntivo mais organizado, mais denso, mas ela é de tecido gorduroso também, chamada fáscia de Scarpa. Abaixo da face de Scarpa, você vai começar a ter o revestimento muscular, os músculos achatados do abdômen e suas aponeuroses. Músculo bico externo, músculo bico interno, músculo transverso. Então, esse, em média, é o revestimento. Isso aqui é só para que vocês vejam. Eu não vou cobrar, mas uma prova de residência de acesso básico pode cobrar. Então, isso aí depois você lê com mais calma para saber os estratos da pele até chegar à topografia do canal inguinal, tá bom? Isso aqui é uma coisa que, como pode gerar mais confusão, eu abandonei. A gente tem aqui, muito importante nessa composição do abdômen da região inguinal, o seu arcabouço ósseo. Não, a gente tem aqui, como eu falei, as espinhas ilíacas anterosuperiores, nós temos as últimas costelas, as cartilagens costais, o apêndice tifoide, a coluna. Toda essa parte óssea, ela é importante para a cavidade abdominal como um todo. E nós temos revestimentos musculares, né? Que nós temos os músculos achatados, ou músculos largos, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso. E abaixo do transverso existe uma condensação facial mais firme, chamada fascia transversalis. A gente vai tentar mostrar algumas imagens disso, só para a gente seguir o raciocínio. E a porção mais inferior da fascia transversalis, que está ali em íntima relação com o ligamento inguinal, é também conhecida como trato iliopúbico, que é a porção mais forte da fascia transversalis. Então, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça. A fascia transversalis, embora ela tenha poucos estratos de tecido, não quer dizer que ela é fraca. Porque tem gente que não tem hérnia. Não é verdade? No entanto, com o passar do tempo, nós temos o descenso de colágeno, você vai ficando mais velho, vocês estão muito longe disso. Tem tudo 22, 21 anos. Tem gente que tem até 19 aí, que eu sei. Mas, com o passar da idade, o descenso de colágeno vai ficando mais flácido e uma aparente fraqueza. Entendam. Não quer dizer que onde tem fáscias é frágil. Ou a face é frágil. É isso que eu quero dizer. Ela tem menos tecido. Então, assim, ela, digamos assim, ela está mais vulnerável. Essa região está mais vulnerável. Porque se eu tenho uma região que tem os folhetos musculares e mais a fáscia, ela está protegida. Se eu tenho uma região que só tem fáscia, ela está mais vulnerável. Não porque a fáscia por si só é frágil, é porque falta estrutura. E a fáscia vai ficando vulnerável e fraca com perda de colágeno, com excesso de tabagismo, aí vai. Vários fatores que a gente vai falar. Então, nós temos aqui o músculo oblíquo externo.
ele se origina nas últimas costelas, ele tem a direção oblíqua e inferior, é igual quem bota a mão nos bolsos. Vocês devem ter ouvido isso na anatomia. O sentido delas, crânio caudal, oblíquo e inferior. Tanto ele quanto a sua aponeurose, elas seguem esse trajeto. E a sua aponeurose, ela vai seguir até formar a linha alba. E isso acontece com todos os músculos achatados. Uma característica importante do músculo oblíquo interno é que na sua, aquele origem, né, onde ele começa a inserção, ele se insere na espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. A aponeurose dele, que é isso aqui, ó, ela faz uma voltinha e forma o que a gente chama de ligamento inguinal, uma deflexão. Ela faz uma volta. A gente vai mostrar uma imagem dessa volta. É uma deflexão, forma ligamento inguinal, que é uma estrutura que até hoje é utilizada em reparos, né? É uma estrutura boa para reparo. Nós temos o músculo oblíquo interno, ele tem origem na face tóraco-lombar e também nas últimas costelas aqui, na 11ª, e a sua direção é o quê? É oblíqua caudal. Mão para cima. E a sua aponeurose, ela também vai cruzar para cá, ó. Depois a gente vai entender esse cruzamento aqui, o que vai dar origem. O que o oblíquo interno tem de importante? Ele se funde com o músculo transverso e forma uma região chamada área conjunta, que em alguns pacientes é mais tendão e em alguns pacientes é mais músculos. E isso antigamente era muito utilizado em reparo, ou seja, reparo anatômico. Você fazia sutura, tecido. Hoje em dia, os reparos anatômicos, a gente vai ver lá na frente, estão basicamente virando história da medicina, porque surgiu a tela de polipropileno. E a tela trouxe uma característica do tratamento que resolveu a questão maior, que era tensão na linha de sutura. Isso é um assunto para lá para frente. Então, a gente vai formar a área conjunta e este mesmo músculo oblíquo interno, ele dá origem às fibras do cremaster. Cremaster é aquele músculo que eleva a bolsa testicular. E muitas vezes, nas nossas dissecções, em cirurgia, você acaba diminuindo esse excesso de fibras para que você possa fazer teu reparo cirúrgico da melhor forma, né? O músculo transverso, como o próprio nome diz, né? Face ilíaca e tóraco-lombar, o sentido é transverso. Transverso. Da mesma maneira, suas aponeuroses seguem. Isso tanto de um lado como de outro, né? Ele junto com o oblíquo interno, temos a área conjunta, tá aqui, ó, que eu falei para vocês. Então, isso aqui são reparos anatômicos que a gente não vai dar tanta ênfase, mas a gente vai trazer um pouquinho. O músculo reto do abdômen, geralmente ele tem 3 a 5 intersecções tendíneas, né? E a bainha do reto e a linha alba. Quando eu falei para vocês, esses músculos achatados e suas aponeuroses, eles vão seguir anteriormente o reto e vão formar a bainha do reto e a linha alba. Deixa eu ver se tem algum desenho que mostra isso melhor. Não, então vai ser aquele mesmo. Voltemos aqui. Então, voltemos. Tirar esse rabisco. Não sai? Então tá. Então vamos escolher aqui uma cor. Eu vou fazer um desenho aqui para que a gente entenda a formação da bainha, da linha e da linha alba, né? Eu vou cobrir esses músculos com o meu desenho, entendeu? Eles vai ficar fora dessa ordem aqui. Então vamos pegar o vermelho, vai ser o oblíquo externo. Oblíquo externo, nesse sentido as fibras,
nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. E suas aponeuroses vão passando, ó. Vão passando, vão passando, vão passando, vão passando. Da mesma forma, o músculo vem aqui, o ventre muscular, e a faixa aponerótica continua. A mesma coisa do lado de lá para cá. Então, aqui tem um músculo oblíquo externo, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo externo. E as suas aponeuroses, ó, suas faixas aponeuróticas vêm aqui, ó. Vão cruzando, formando uma malha aqui, ó. Aí depois, quem é o cara que vem aí? Músculo oblíquo interno. Lembra? Ventre para músculo oblíquo interno, músculo oblíquo interno, músculo oblíquo interno, músculo oblíquo interno. Aí as aponeuroses dele, ó, suas faixas aponeuróticas vão passando, vão passando, vão passando, vão passando, vão passando. Do outro lado a mesma coisa, músculo oblíquo interno, músculo oblíquo interno, músculo oblíquo interno. E essa aponeurose, pá, 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 pá. O outro cara, quem é? Vai ser de verde, o músculo transverso. E os ventres transversais, ventres transversais. Aí vai cruzando aqui, ó. De um canto ao outro. Esse intercruzamento dessas fibras vão formar a bainha do reto e a linha alba. São as fibras da aponeurose desses músculos. Então, quando você examina a linha alba num microscópio, ou se você também enxerga muito bem, você consegue olhar uma malha entremeada dessa forma, cruzada. Tanto que, eu vou falar uma coisa para vocês, quando você tem a cirurgia de vídeo, a ponta do trocáter, ela é poligonal. Ou seja, ela vai dissecar e ela não só corta, ela disseca essas malhas. O trocáter entrar. O trocáter é para botar a câmera, para botar as pinças. Tá bom? Então, essa aqui é a origem da linha alba e a origem da baía do reto. É desse entrecruzamento dessas fibras aponeuróticas, da aponeurose desses músculos. Então, vamos seguindo. Então, tá aqui, ó. Se você olhar, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas se você der um zoom na imagem, você vê que tem linhazinhas assim, ó. Ela tá toda marcada por linhazinhas. São as fibras, né, que se intercruzam aí para formar essa bainha, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bom, como eu falei para vocês, existem áreas do abdômen em que você tem só faixas transversais, que torna a área mais vulnerável. E existem áreas do abdômen que você tem todos os folhetos. Então, isso, de uma maneira geral, acontece assim. Isso também a gente via, no nosso tempo de anatomia, a gente via muito isso. Você dissecava a parede do abdômen, e eu me lembro como se fosse hoje. O monitor chegava lá e falava, olha, você tem que perceber que acima e abaixo do umbigo há uma diferença. O umbigo, ele é muito utilizado como referência, mas, na verdade, o que nós sabemos, existe uma linha imaginária, né? A gente tem aqui vasos epigástricos profundos de um lado, do outro, aí forma uma linha arqueada. Abaixo do umbigo, mais ou menos. Isso você consegue ver quando você está abrindo o abdômen. Você vê logo a diferença. Quando você abre para cá, aqui você vê que posteriormente só tem faixas transversais. E aqui para cima você tem mais coisas. Então, como é que é assim? Os 2/3 superiores, nós temos aqui, ó, pele, músculo oblíquo externo e aponeurose, músculo oblíquo interno e aponeurose. Aponeurose do oblíquo interno, músculo transverso, aponeurose e faixa transversalis posterior aqui. Abaixo do umbigo, que é aquilo que eu falei para vocês, tem menos folheto muscular. Ou seja, é uma área, teoricamente, mais vulnerável. Não quer dizer que todo mundo vai ter hérnia
porque essa área é mais vulnerável. Existem vários fatores. Então, nós temos aqui, ó, abaixo do umbigo, todos feixes passam anteriormente. Então, aqui, pele, oblíquo externo, oblíquo interno transverso e aponeurose. Posteriormente, que é aqui onde eu tentei fazer um desenho, você tem só face transversalis, que configura uma área mais vulnerável, né? Você tem menos folheto, digamos assim. Então, teoricamente, é uma área mais vulnerável. Tá? Não significa que todo mundo vai ter hérnia por conta disso. Mas é uma área mais vulnerável. Sigamos. Para que nós não esqueçamos, olha aqui de novo, ó, abaixo do umbigo, para ficar bem claro. Pele, face de Camper, essa mais estreitinha aqui, face de Scarpa, músculo oblíquo externo, interno e transverso, suas aponeuroses, e posterior, a gente tem o que? Apenas a face transversalis. Tá? Então, reconhecemos que há uma vulnerabilidade. Não quer dizer que vai ter hérnia. Um outro conceito muito importante, que talvez tenha mudado o estudo da hérnia, e com certeza o fez, na década de 50 e 60, deveu-se a estudos de um cirurgião francês, anatomista, chamado Henri Frouchot, onde ele chegou a delimitar uma área de fraqueza única, que tinha todas as fraquezas, tanto da região inguinal quanto da femoral. Então, nós temos aqui, ó, o ligamento inguinal. Deixa eu marcar ele aqui para você ver essa coisinha aqui, ó. Em amarelo, o ligamento inguinal, até aqui, ó, da espinha ilíaca antero-superior ao tubérculo púbico. Lembra o que ele é? Ele é uma deflexão do oblíquo externo. Então, acima dele, a gente tem o anel inguinal, os anéis inguinais, e abaixo deles os anéis femoral, o anel femoral, né? Os vasos femorais, e aqui onde acontece a hérnia femoral. Então, nós temos os limites. Músculo reto, oblíquo interno e transverso, lateral psoas e inferior, nós temos aqui na espinha a crista ilíaca, aliás, o pecten, né? Uma condensação de ligamento e periósteo, chamado ligamento de Cooper, que confere a essa... Aí vamos mudar as cores. Então, que confere a este anel aqui uma característica. Se ele tem um limite que é periósteo e ligamento fundido, significa que o quê? Que ele é móvel, que ele dilata facilmente ou que ele é rígido? Que ele é rígido. Isso significa dizer que as hérnias femorais, as que passam aqui, ó, entre os vasos femorais, o ligamento inguinal, o ligamento lacunar e o Cooper, elas são as hérnias que mais estrangulam. Por quê? Porque essa estrutura aqui, o ligamento de Cooper, ele não relaxa, ele é firme. Quando você tem um anel todo muscular, como no caso das hérnias inguinais, ó, tem o ligamento inguinal, aqui teria a topografia da hérnia inguinal indireta, aqui da direta. Esse tecido aqui é músculo, é ligamento, é tecido conjuntivo. E esse tecido, ele pode o quê? Ele pode esticar, ele pode dilatar. Então, dificilmente uma hérnia... Não, dificilmente não é o termo. O que eu quero dizer para vocês é que as hérnias que mais estrangulam são as femorais. Um percentual de 3 a 5% das hérnias estrangulam. Quando alguém falar em hérnia estrangulada, a primeira pergunta que você vai fazer:
Era femoral? Quer dizer, era. Porque é a mais comum, por essa característica desse limite inelástico. Vocês entenderam? Estão me Sim. ouvindo ainda? O senhor pode repetir, por favor, qual é o ligamento que fornece essa rigidez? Tá, então vamos lá. Vamos voltar aqui esse cara aqui, é o ligamento inguinal, né? Pubis, espinha ilíaca. Acima dele, nós temos a região inguinal. Os limites da região inguinal, como eu falei para vocês, espinha ilíaca, lembra lá na frente? Espinha ilíaca, ligamento inguinal e a borda lateral de quem? Do reto. E aqui, as linhas do músculo transverso e oblíquo interno vão dar esse limite aqui. Então, essa aqui é a região inguinal, em amarela. A região femoral ocorre abaixo do ligamento inguinal. Então, nós temos ligamento inguinal, os vasos femorais. Aqui tem uma projeção em leque do ligamento inguinal chamado ligamento lacunar, bem aqui. E isso que eu pintei em azul chama de ligamento de Cooper. Nada mais é que uma condensação de ligamento e periósteo. Chama ligamento de Cooper. Como ele é ligamento e periósteo, significa que ele tem osso colado nele. Ele é inelástico. Se ele é inelástico, tipo, quando uma hérnia vem se insinuando aqui, ela vem se insinuando, essa área aqui, ela não vai aumentar de tamanho. Ela vai continuar parada, porque isso é osso. Entenderam? Isso é periósteo. E isso caracteriza o quê? Inelasticidade. Maior chance que de estrangulamento, tá bom? Isso é uma característica das hérnias femorais. Elas são as hérnias que mais estrangulam. Entenderam agora? Sim, muito obrigada, professor. Perfeito. Então, deixa eu tirar esse negócio que às vezes eu não consigo apagar. Então, continuemos. O canal inguinal é algo virtual, tem em torno de 4 centímetros de extensão. Ele tem um anel profundo, né? A gente vai lá para frente. E o superficial, vamos ver aqui. Vamos só. Então, uma visão sagital, né, para que a gente vai entender o canal inguinal, que seria esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, canal inguinal. Então, é um espaço virtual, mas que você consegue dissecar para trabalhar. Nós temos, como eu falei para vocês, esse mais externo aqui, quem é esse cara? O músculo oblíquo externo. Quando ele chega na altura da espinha ilíaca e do tubérculo púbico, ele faz uma deflexão, ó, faz essa volta e forma esse cara aqui, ó, ligamento inguinal. Esse é o ligamento inguinal. Algumas pessoas chamam de ligamento de pulpar, ligamento inguinal. A parte mais superior do canal, como se fosse o teto, né, para que o paciente em pé, músculo oblíquo interno, e a parte posterior, nessa topografia, é basicamente dada por quem? Fáscia transversalis. Ó. Você não tem projeção de músculo, é só fáscia. Vamos mudar a cor para não... Fáscia transversalis. O músculo, como eu falei para vocês, em teoria, tem menos feixes, né? Tem menos estrutura, então estaria mais vulnerável. Não quer dizer que a fáscia transversalis, por si, seja fácil, frágil, tá bom? Sigamos. Vamos ver aqui os limites. Então tá aqui. O anel inguinal profundo. O anel inguinal profundo, ele é limitado pelo ligamento inguinal. Esse está reparado aqui, chama elementos do cordão, ou funículo espermático. Né? Funículo
Vocês lembram disso? Aí você tem aqui o ligamento inguinal, os vasos epigástricos profundos, e aqui quem é esse cara? Fibra de arcada do oblíquo interno e do transverso, juntas. Vai formar o quê? O anel inguinal profundo. Nessa topografia, no anel inguinal profundo, que acontecem as hérnias indiretas. As hérnias indiretas são as hérnias mais comuns. Né? A gente tem o lugar que mais tem hérnia. A topografia é o quê? Ignocrural. Sendo que dessas aí, 80% a 90% são hérnias inguinais. As hérnias femorais são em menor número. No entanto, as hérnias femorais são as que mais estrangulam. Medial aos vasos epigástricos, medial, lembra? Lateral medial, a gente tem o que a gente chama o quê? De trígono de Hasselbalch, que é esse carinha azul. É limitado pelo borda do músculo reto, ligamento inguinal, vasos epigástricos. Né? Nem sempre faz um triângulo aí isósceles, equilátero, entendeu? Mas a projeção é triangular. Nessa topografia aqui, acontecem as hérnias diretas. Essa coisinha pálida é a face transversalis aí por trás, entendeu? Trígono de Hasselbalch. Vamos embora. Outro conceito importante é o trígono de Hessé. Na verdade, em relação à região inguinal, a meu ver, ele seria o mais importante de todos. Porque você vê que ele é mais abrangente. Deixa eu pegar aqui Vou fazer o Hasselbalch em azul, que é esse cara aqui, ó, limitado pelos vasos epigástricos, borda do reto, ligamento inguinal. E a gente vai fazer o Hessé. O Hessé é muito mais abrangente. Ligamento inguinal, borda do reto e músculo oblíquo interno. Significa dizer que a importância desse trígono é a constituição anatômica. Se eu tenho uma inserção baixa desse músculo aqui, músculo oblíquo interno, eu tenho menos área vulnerável. Não é isso? Menos área só com face transversalis. No entanto, se o meu músculo oblíquo interno ele tem uma inserção alta, ele vem aqui em cima, é sinal que esse trígono é maior. Então, você teria uma área mais vulnerável, uma predisposição, digamos assim, maior, sem esses tecidos aí posteriores dos outros grupos. Né? Isso é um conceito, né, para que a gente entenda um pouquinho, não vai fazer muita diferença para vocês. A irrigação é dada pelas epigástricas, geralmente ramos da femoral, espermática interna. A gente tem uma drenagem venosa que acompanha. E o mais importante a gente lembrar que a inervação da região inguinal ela é extremamente complicada, visto que uma dissecção em que você leve uma lesão de um nervo desses aqui, você vai ter um paciente com uma queixa crônica chamada ignodinia, que algumas vezes, em casos mais complexos, vocês vão ter que caminhar seu paciente para um neurocirurgião, um especialista em dor, para fazer a esclerose deles aqui na origem do plexo lombar, para tirar a dor dos pacientes. Então, assim, a dissecção tem que ser cuidadosa, preservar ao máximo o nervo. Quando você está fazendo o reparo, ver se a sutura está envolvendo o nervo, porque isso vai trazer dor crônica. E isso vai fazer o paciente voltar com você o tempo todo, voltar. Vai tomar opioides diversos, vai tomar relaxante muscular, vai tratar até com antidepressivo, porque a dor vai incomodar ele. Então, é importante ter esse cuidado e essa noção.
muitas vezes, quem vai tratar isso aqui é o neurocirurgião especialista em dor, que ele vai lá na origem do nervo, pum, corta o mal pela raiz, acaba o desconforto do paciente. Então, só para a gente lembrar aqui quais são os principais, nós temos o ilinguinal, que ele acompanha os elementos do cordão, quando você... Essa é outra imagem, para a gente mostrar. O gênito femoral, e o ilho hipogástrico, que ele vai surgir aqui entre o músculo oblíquo interno e a poneurose do oblíquo externo. Um acompanha os elementos do cordão, ou seja, toda a cirurgia está repleta de nervo. Então, assim, a dissecção tem que ser cuidadosa. Tá? Aqui a gente tem os elementos do cordão, de novo. Ele dá ênfase aqui para o nervo ilinguinal, acompanhando aqui, ó. Temos que ter cuidado nessa dissecção. E, diante da evolução da medicina, é importante que a gente entenda um pouco da anatomia de dentro para fora, pois o tratamento das hérnias por vídeo já é uma realidade, já tem base para você indicar por vídeo as suas cirurgias, né? Muitas vezes é até obrigatório você indicar. Vamos dizer assim, dar um exemplo. Quando você tem uma cirurgia de hérnia, que ela volta, a gente chama de hérnia recidivada, o ideal é que você tente uma outra abordagem. Então tá, eu operei meu paciente de uma hérnia inguinal, fiz uma técnica com prótese anterior, abri a pele e tal. Em 2 anos essa hérnia voltou. Muito possivelmente não foi minha culpa. Talvez, né, em 2 anos, em menos de 1 ano, aí eu posso ser culpado. Mas depois de 2 anos, bom, sabe lá o que o paciente fez. Eu estou dando um exemplo, digamos assim, fictício, né? Acho que volta menos de 1 ano, geralmente você tem que procurar falha técnica, não tem jeito. Ou no preparo, ou no uso da técnica. Mas depois disso, existem vários fatores aí que, bom, a gente vai falar um pouquinho desses. Aí, qual é a minha abordagem? O ideal é que eu faça a cirurgia por outra via. Por quê? Se eu for pela mesma via aberta, eu vou encontrar uma fibrose intensa, eu vou ter risco de lesar estruturas importantes, lesar nervo. Então, quando eu vou por outra via, digamos assim, virgem de manipulação, a nossa cirurgia pode ser mais fácil, de certeza. Então, a gente vai olhar a cavidade sempre por dentro numa vídeo, né? Assim como a gente tem a topografia dos vasos lá que a gente mostrou, aqui a gente vai ter marcas também que vão nos levar a isso. Então, nós temos aqui bexiga, a topografia dos vasos epigástricos, lateral aos vasos epigástricos profundos, nós temos aqui o anel inguinal profundo, o lugar da hérnia inguinal indireta, vamos botar o HI. Medial, a gente tem a fosseta média, a hérnia direta, entendeu? Abaixo aqui estão os vasos femorais. Abaixo da arcada do inguinal, você vai ter a topografia da hérnia femoral. Então, isso a gente tem que tentar reconhecer também na cirurgia por vídeo, né, para que a gente possa que a cirurgia eminentemente anatômica ter sucesso. Então, um cirurgião sábio sugeriu o Y de cabeça para baixo como uma referência para a região. Quando você faz o Y e você imagina as estruturas que ele representa, você sabe exatamente onde você vai dissecar, onde está o anel inguinal profundo, onde está o anel inguinal superficial. Então, nós temos aqui, ó, isto daqui é o lado direito do doente, visto por dentro. Então, aqui, ó, vasos epigástricos, olha lá, você consegue ver a impressão. Vasos epigástricos.
Isso. Ducto deferente. Deixa eu fazer uma outra cor aqui, ó. Você consegue ver a impressão dele. Ducto deferente. Vasos espermáticos. Isso forma o Y, né, de cabeça para baixo. Você traça uma linhazinha aqui no que seria a topografia da ligamento inguinal. Pronto. Aí você vai começar a formar as tuas áreas de interesse. Então, tem os vasos epigástricos aqui. Lateral a eles, nós temos quem? O anel inguinal profundo, que é por onde vem quem? A hérnia indireta, HI. Aí fica fácil. Medial aos vasos epigástricos tem a fosseta média. Vou até escrever aqui para ninguém entender errado, porque o nome é feio. Fosseta média. Que é a topografia o quê? Da hérnia inguinal direta. Aí, ligamento inguinal. Vaso deferente. Essa topografia do vaso deferente, o ligamento inguinal, você vai ver que aqui profundamente vão ter os vasos femorais também. Você vai encontrar, de uma maneira para facilitar, a hérnia femoral. Então, vaso deferente, ligamento inguinal, topografia da hérnia femoral. Entre o vaso deferente e os vasos espermáticos, nós temos aqui, oh meu Deus do céu, o trígono do juízo final ou do desastre. Aqui você vai ter aquelas veias aqui, que tem gente que tem medo delas. Veias e artérias, né? Ilíacas. Então, quando a tua dissecção é realizada nessa área, você tem risco de uma lesão vascular importante. É por isso que tem esse nome tão dramático. Trígono do juízo final, trígono do desastre. Porque se você levar uma lesão vascular aí, você vai ter que converter sua cirurgia, né, muito rápido, para o paciente não chocar. Lá na frente, se vocês viram no slide, tinha um negócio chamado corona mortalis. Corona mortalis é uma aberração anatômica, uma variação anatômica, mas é uma aberração que ela faz uma anastomose entre a veia e a artéria ilíaca e faz um sangramento profuso. Então, assim, por isso esse nome, deram esse nome corona mortalis ou corona mortis. Por quê? O sangramento é fatal. Entre os vasos espermáticos e o ligamento inguinal aqui, a gente tem o quê? Uma área extremamente inervada. Daí esse nome aqui, ó, trígono da dor. Continuemos. Então, para a gente entender, ó, deferente, vasos espermáticos, trígono do juízo final. Aqui, ó, os vasos ilíacos. Topografia vascular importante. Vaso espermático, ligamento inguinal. Vocês estão vendo o quão é inervada essa área, ó, cheia de amarelinho? Então, quando você está colocando a sua tela e você bota um grampo aí, um clipe aí, esse paciente vai ter dor crônica, que só vai resolver se você tirar o grampo daí. Vai ter que reoperar o doente. Então, é por isso que você evita grampear essa área. Nessa área e na área dos vasos, é claro. Você não quer nem a dor, nem um sangramento importante. Eu não sofro de problema de memória, mas eu botei aqui o desenho, que eu não sei se vocês já fizeram. Então, aqui a gente observa, ó, eu peguei um artigozinho, o cara pega o Y, ó, e desenha bonitinho aqui, ó. Com esse Y aqui, o cara faz qualquer prova que pergunte essas coisas. Então, nós temos aqui os vasos epigástricos, né? Mais uma vez no lado direito, ó. Lado direito. Visto de dentro para fora. Aqui o músculo reto, os vasos epigástricos. Entre o músculo reto e os vasos epigástricos, nós temos o quê? Aquilo que eu falei para vocês, o nome é feio pra caramba. Fosseta média. Vou botar FM, que lembra a faculdade de medicina. Hérnia direta. Entre os vasos epigástricos, lateral a eles, né?
que é o que foge da linha mediana, é a lateral. Nós temos a topografia do anel inguinal profundo, a hernia indireta. Aí você tem abaixo deles o ducto deferente de um lado e os vasos espermáticos do outro. Entre o deferente e os vasos espermáticos, juízo final, desastre. Entre os vasos espermáticos e ligamento inguinal, aquela área extremamente nervada, área da dor. Entre o deferente e o ligamento inguinal, a gente tem a topografia também da hérnia femoral. Tá bom? É importante que nós saibamos que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Os Estados Unidos têm números para tudo. Então, de 1 milhão a 1 milhão e 300 mil cirurgias são realizadas no ano nos Estados Unidos. 75% das hérnias, falei para vocês de 70% a 80%, mas 75% são dados. A literatura pode variar um pouco de lugar para lugar. Elas são causadas da virilha. 90% das cirurgias acontecem em homens. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente está aqui diante de pessoas que estão cursando o 3º grau. Né? Houve uma vez uma prova em que eu coloquei assim... 9 para 10. E a pessoa falou que não estava assim, que estava errado. Se 90% eu botei numa proporção de 9 para 10 homens portadores de hérnia. 90%. Né? Eu até falei assim, olha, infelizmente a nossa aula ela se restringe à clínica cirúrgica, não à língua portuguesa. Mas quando eu falo 9 para 10, quer dizer 90%. Né? Então, só para a gente ver que, às vezes, as palavras podem surgir e a pessoa decorou um slide ali. 28%, em média, dos pacientes são do sexo masculino. Apenas 3% feminino. 3% delas podem estrangular. E quando você me perguntar, eu vou perguntar para você, qual é a hérnia que mais estrangula e por quê? Qual é a hérnia que mais estrangula? É para vocês, não é para mim, não. A femoral. Femoral. A femoral e por quê? Por conta do ligamento de Cooper. Ela tem um anel ilelástico, isso mesmo. Ela tem... Parte do anel é formada por periósteo e ligamento. Então, ou seja, ela não vai acomodar a estrutura. Ela tende o quê? A manter uma posição mais firme. Quando o anel é formado de ligamento e músculo, há uma tendência ele ir dilatando devagar, dilatando. O osso e o periósteo não vão fazer isso. Então, as hérnias que mais estrangulam são as hérnias femorais. Que fatores a gente vai pensar como predisponentes ou que vão aumentar o risco para a hérnia? Então, eu falei muito para vocês. A gente falou que o terço inferior do abdômen tem menos estruturas. Ele se torna mais vulnerável. Mas eu falei para vocês que nem todo mundo tem hérnia. Ou seja, a faixa transversalis, por si só, você não pode dizer que ela é fraca. Ponto. Até porque, historicamente, eu falo historicamente porque não faz mais esse reparo. A faixa transversalis foi utilizada em vários reparos cirúrgicos. Andrews 1, Andrews 2. As pessoas iam utilizando as estruturas e botando nomes para homenagear seus professores. Mas, com o descenso do colágeno, ela vai ficando mais delgada, mais frágil. Com o tabagismo, ela vai ficando mais frágil. A gente tem que ter na cabeça que o tabagismo ele vai afetar a hidroxilação da prolina, vai ter menos hidroxiprolina, vai ter menos síntese de colágeno. E o colágeno é que dá sustentação aos tecidos conjuntivos. Então, se eu não tenho colágeno, eu vou ter um tecido frágil. É por isso que, mais e mais, homens e mulheres, depois dos 40 anos, estão procurando aí fazer seus tratamentos, repondo colágeno para isso e para aquilo, porque a gente vai perdendo. É o descenso, é a idade chegando. Então, você vai perdendo. Se você fuma, você acelera isso. Né? O que mais pode predispor?
são atividades que elevem a pressão abdominal. Então, como aquela história daquele rapaz que falou que estava no almoxarifado, estava carregando uma coisa e sentiu uma dor enrasgadora. Ele sentiu aquela dor porque a pressão abdominal dele estava muito grande. E começou o quê? Aquela área que tem menos sustentabilidade, que é a mais baixa, que é a região inguinal, que só tem faixas transversais ali. Lembra o terço inferior do abdômen? Posterior só tem faixas transversais. Como eu falei para vocês, não quer dizer que a face transversalis ela é fraca, porque tem gente que não tem hérnia. Mas, quando você tem menos estratos, a região se torna vulnerável. E isso, esse trabalhador braçal, com o passar do tempo, vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, até que aquilo vai sofrer uma ruptura, né? Que é a hérnia. O que mais pode levar à pressão? Eu sei que tem gente aqui do 5º período, gente do 8º período. Então, a gente tem que ver a atividade física, eleva a pressão? Eleva. Atividade laboral, eleva a pressão? Trabalho, eleva. O almoxarifado, limpeza urbana, tudo isso faz grande esforço. Então, a pressão abdominal está sempre se elevando, e se você tiver uma predisposição, uma vulnerabilidade, você vai poder formar hérnia. O que mais? Gravidez. Mas tem situações que a gente tem que investigar, né? Por exemplo, eu tenho 48 anos. Eu já tive que conversar com o urologista para ver minha próstata. Normal. A gente não precisa ter tabu sobre isso. Nós somos médicos. E como é que isso influi? Então, vamos dar um exemplo. Se você tem uma hiperplasia prostática, você vai ter o quê? Noctúria, polaciúria, e você vai precisar sempre o quê? De um esforço maior para urinar. Então, esse esforço maior para urinar eleva a pressão abdominal. Então, o paciente é idoso, ele já tem descenso de colágeno, ele é tabagista, ele tem vários fatores, ele tem prostatismo. A pressão abdominal vai estar sempre elevada. Então, uma hora, isso vai predispor à formação da hérnia. Esse conjunto de coisas. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que quem tem hiperplasia prostática benigna tem hérnia, mas isto é um fator que vai auxiliar uma elevação da pressão abdominal. Obstipação, constipação crônica. Aquele indivíduo que vai ao banheiro e passa lá 2 horas fazendo força. Aí você acha que ele está no Instagram. Aí ele está fazendo força, o cara lá, coitado. Fazendo força. Aumenta a pressão abdominal também. Outra coisa que aumenta a pressão abdominal, que a gente tem que ter a ciência, as DPO-Cs. Se você lembra a fase final da DPO-C, o que ela faz? O diafragma retifica, né? Ele perde aquela concavidade, ele perde aquela conformação. Então, a tendência é aumentar a pressão abdominal, principalmente quando tosse. Muita tosse, muito desconforto, a pressão abdominal vai estar sempre se elevando. É por isso que, muitas vezes, quando você vai operar um paciente, né, muitas vezes não, o ideal é que aqueles pacientes que têm mais de 40 anos, você investigue toda a comorbidade que ele tiver. Eu não posso operar um paciente com prostatismo descontrolado, com DPO-C descompensado. Então, assim, por quê? Porque isso vai alterar a tua cirurgia. Você vai ter complicação, você pode ter decência. E sem contar que um paciente com DPO-C descompensado, ele nem vai ser operado pela condição fisiológica dele. Mas, de uma maneira geral, o torcedor crônico, né, é importante que ele passe por um ambulatório de pneumologia, que tente controlar esses sintomas dele, para que essa pressão não fique se elevando durante o pós-imediato, né? Prematuridade. A prematuridade ela é um fator muito importante quando a gente vai falar das hérnias inguinais indiretas. Por quê? Quando a gente fala de hérnia inguinal indireta, a grande maioria das vezes, vocês verão que são pacientes mais jovens. Muito provavelmente, né, essa hérnia já tem algum tempo. E só foi ter algum significado no momento que ele fez um esforço. Provavelmente. Né? Existe hérnia inguinal indireta num paciente mais velho? Existe também, com certeza.
Mas quando a gente fala de prematuridade, a gente quer lembrar o seguinte fato. Quando o testículo está em formação, ele se encontra no polo renal superior. Esse cara, por volta da 22ª, 26ª semana, ele começa a descer em direção à bolsa escrotal. No que ele desce, ele vai levando consigo as suas estruturas e o tecido, né, o que a gente chama de conduto peritônio vaginal, que é peritônio. Ele vai descendo até a bolsa. Se a criança nasce a termo, essa migração do testículo para a bolsa ela foi completa, muito possivelmente o tecido por onde ele passou, esse conduto peritônio vaginal, ele vai estar selado, ele vai estar fechado ao redor das estruturas. Se ele nasceu antes da hora, foi prematuro, possivelmente vai estar patente. Então, quando a gente tem pacientes jovens, se eu falo adolescentes e crianças, possivelmente a gente vai estar diante de uma hérnia dessa, relacionada à prematuridade, que algumas pessoas diziam antigamente como se fosse congênita, né? Ela veio do nascimento, mas não é uma, digamos assim, uma anomalia. Foi a prematuridade, então, era para nascer com 40 semanas, nasceu com 32. Com certeza não terminou de migrar. Esse processo de selar o conduto peritônio vaginal, ele ocorre antes das 40 semanas, né? Muito próximo às 40 semanas, quero dizer. Então, a prematuridade é um fator. Outra coisa que é importante, baixo peso é importante, né? Nesse tipo de hérnia. Crianças de baixo peso, elas podem ter hérnias também, consideradas inguinais, digamos, indiretas, no conceito que vem de nascimento, congênita, né? Não que seja uma anomalia, veja bem. Isso se você procurar ali depois bota uma pesquisa lá, hérnia inguinal indireta, prematuridade, hérnia congênita, você interroga lá. Você vai ver que algumas pessoas usam esse nome para explicar que ela veio do nascimento, tá? E a obesidade? Olha, a obesidade, graças a Deus, ela não é o fator primordial para você todas as hérnias. Eu vou dar um exemplo. Hérnia inguinal, por exemplo, não é um fator. Eu vou falar para você por experiência própria. Eu sou um cara que tem o meu sobrepeso importante atualmente, eu já tive muito maior, e eu não tenho uma hérnia inguinal. Mas certamente eu tenho uma hérnia de hiato. Então, assim, a obesidade ela é um fator para algumas hérnias, não para todas. Por isso está marcado aqui, ó, um asterisco. Então, se aparecer na prova lá, é fator decisivo a formação de hérnia inguinal, obesidade. Mentira. Houve um trabalho feito em população de pacientes bariátricos, ou seja, o paciente entrava para fazer a cirurgia bariátrica por vídeo, aí faz o inventário da cavidade com a câmera, olhava toda a cavidade do paciente e percebeu-se que a grande maioria não tinha hérnia, ou seja, a hérnia era bem menor. Então, assim, era próximo da população normal. Então, a hérnia inguinal, mas pode ter uma hérnia de hiato, pode ter uma hérnia umbilical, pode ter outras hérnias, mas a inguinal, a obesidade não é um fator primordial. É isso que eu quis deixar claro aqui, tá bom? Lembra de mim, eu não tenho hérnia inguinal. Ponto. Então, eu sou prova, eu também não sou bariátrico, mas assim, eu não tenho hérnia inguinal. Então, as hérnias inguinocurais, 75% delas, sendo que em torno de 90% delas estão ali na região inguinal. As características epidemiológicas que a gente tem é que as femorais, graças a Deus, ocorrem em menor frequência, assim, entre 5% e 10%. No entanto, eu tenho um risco de estrangular de 1% a 3%. E estrangulamento, a gente vai dizer o que é para vocês, é o sofrimento vascular do pedículo da víscera que está presa ali. Isso significa uma cirurgia de urgência, tá bom? A localização, a gente já falou, anel inguinal profundo, né, limitado do ligamento inguinal, arcada do músculo umbilical interno, vasos epigástricos, o anel inguinal profundo, a fosseta média, nós temos os vasos epigástricos, o triângulo de Hasselbalch, a borda lateral do reto, o ligamento inguinal, e
a estrutura da hérnia femoral, a gente vai ter o ligamento de Cooper inferiormente, lateral, os vasos femorais, superior, o ligamento inguinal, e medial, a gente vai ter o ligamento lacunar, que é uma projeção em leque do ligamento inguinal. Então, assim, lembrar que, como tem ligamento de Cooper, e o Cooper é a condensação de ligamentos junto com o periósteo, é inelástico. Então, são as hérnias que mais estrangulam. Então, aqui, ó, mais uma vez o desenho. Parece até que eu fiz uma aula. Então, nós temos aqui, ó, fosseta média, FM, músculo oblíquo interno, ligamento inguinal, vaso epigástrico. Quem é esse cara? Trígono de Hasselbalch, o lugar da hérnia direta. Vaso epigástrico, ligamento inguinal, músculo oblíquo interno, topografia do anel inguinal profundo. Quem é que fica aqui? Vamos botar uma seta aqui. Hérnia inguinal indireta. Vaso epigástricos, ligamento de Cooper, ó, Cooper ligamento inguinal, e aqui tem uma projeção que a gente não consegue ver nos desenhos, ligamento lacunar, o anel femoral, né? Aqui ocorre a hérnia femoral. Vamos lá. Sigamos. Qual é a história clássica? A história clássica o paciente vai chegar para você, como eu falei no começo da aula. Ele, dentro da sua falta de conhecimento de medicina, ele fala algo muito próximo do conceito. Doutor, eu estava fazendo isso ou aquilo, senti uma dor em rasgadura. Muito, muito importante, me incomodou demais. A dor em rasgadura. Uma outra coisa, ele vai falar, depois disso, toda vez que eu faço esforço, fica doendo. Eu jogo bola, dói. Eu vou para a academia, dói. Eu estou trabalhando, eu sinto uma dor. Possivelmente, ele vai ter uma hérnia. O diagnóstico é dado pela história clínica e pelo exame. O exame da hérnia clínico é o padrão ouro. Muito embora existam outras formas, mas para diagnóstico, o exame padrão ouro ainda é a mão do cirurgião, o exame clínico. Então, nós temos algumas manobras onde a gente pode perceber, digamos assim, uma suspeição do tipo de hérnia. Então, tá. Tem que ter a manobra de TACS, né, que você vai fazer uma compressão externa na topografia da região inguinal. Geralmente com 2, 3 dedos, aqui tem só um, e vai pedir para o paciente fazer esforço. E você vai observar, se abaular na região inguinal, na sua mão, possivelmente é uma hérnia inguinal. Se abaular abaixo, possivelmente é uma femoral. Possivelmente. Porque você só vai ter certeza na hora que abrir. Então, a referência anatômica aí é palpar o ligamento inguinal. É fácil palpar o ligamento inguinal? Depende do paciente. Se é um paciente muito grande, você não vai conseguir. Ponto. Mas isso é um exame que traz uma suspeição da hérnia direta ou da hérnia inguinal ou femoral. Ou seja, abaixo do ligamento inguinal é femoral, o abaulamento. Acima é inguinal, não tem erro. Um paciente magrinho realmente não vai ter erro. Você consegue palpar o ligamento inguinal. A outra manobra é uma manobra um pouco mais invasiva e ela serve mais para as hérnias inguinais. Né? Você vai entrar com o seu dedo pelo tecido frouxo ali da bolsa escrotal e vai direcioná-lo em direção à espinha ilíaca, ó. Aqui, ó. Aqui para cima. É desconfortável, você bota o dedo. Se avassalva o movimento empurrar a ponta do seu dedo nesse sentido, de lateral para medial, que seta é essa? Vamos lá. Vou usar uma seta bonita aqui, porque está difícil. Se a manobra, o sentido da força for esse aqui, ó,
de lateral para medial e tocar a ponta do dedo do examinador, possivelmente estamos diante de uma hérnia indireta. No entanto, se o abaulamento vier, vou mudar a cor, e tocar aqui o dorso do dedo, nesse sentido, possivelmente a gente está diante de uma hérnia direta. E como é que eu vou ter certeza disso? Na hora que operar, na hora que abrir. Porque, assim, inclusive, a classificação das hérnias, a classificação ela é cirúrgica. O teu exame, ele te prediz se essa hérnia é inguinal, se ela é femoral, mas... E te dá a suspeição, é indireta, é direta, mas a certeza que você vai ter ao operar. Ah, professor, e se eu tiver dificuldade para examinar? Que exame eu posso ajudar? Olha, existem alguns exames que podem ajudar. Então, teoricamente, um paciente tem uma boa anamnese e um exame um pouco duvidoso. Se você tem um ultrassom, desde que seja um ultrassonografista de parede, que faça hérnia inguinal, você pode ter uma acurácia em torno de 80% com esse exame. Lembra que é um examinador dependente, aparelho dependente e paciente dependente também. Você pega um paciente muito grande, talvez você não consiga ver muita coisa, entendeu? Mas, assim, uma boa anamnese e esse exame bem feito dá 80% de acurácia. A tomografia de abdômen, na verdade, ela é utilizada mais para você ver as complicações numa urgência. Você quer saber se aquela alça está com a parede inflamada, se é uma hérnia estrangulada. Aqui a gente observa, deixa eu marcar aqui, ó, o sinal da seta, aqui tem uma parede bem inflamadinha aqui, ó, bem inflamada, espessada. Então, assim, se deve ser uma hérnia, eu não tenho certeza, mas só com esse corte. Mas já dá para ver que tem uma inflamação importante aí, pode ser uma hérnia estrangulada. Para ter certeza, você tem que ter o quê? A hérnia estrangulada, ela remete também à obstrução, sinais de obstrução. Então, você tem que ver todo o exame. Isso aqui é só para demonstrar para vocês que a tomografia pode ajudar nas questões de urgência. E também a tomografia ela é muito utilizada quando você quer estudar o volume da cavidade abdominal, o volume da hérnia, para saber se aquela hérnia antiga que está ali na metade da perna do doente, na metade da coxa, ela volta para o abdômen sem problemas, né? Você faz uma projeção de cálculo comparando a cavidade da hérnia com a cavidade abdominal, para que você possa fazer um pré-operatório decente. Um pneu peritônio progressivo, toxicobotulínica, para preparar a cavidade. Porque se você devolve o conteúdo numa cavidade que estava há 15 anos sem ele, você pode levar a sérias complicações, dentre elas, assim no compartimento abdominal, que nada mais é que você enche a cavidade abdominal, aumenta a pressão dentro, diminui a cava, diminui o fluxo renal, diminui o retorno venoso, uma série de complicações sistêmicas. E isso a gente não quer. Então, uma hérnia gigante, uma hérnia incisional, onde você tenha a visão de que é um problema grande, há que se fazer um estudo com tomografia. Sim, há que se fazer. Não é para saber se é uma hérnia, é para saber a tua estratégia terapêutica. Como é que vai ser teu preparo, tá bom? É a indicação maior. É no preparo desses pacientes com hérnias gigantes e as hérnias incisionais, de uma maneira geral, e em situação de emergência, onde você quer ter certeza se tem estrangulamento, se tem obstrução, a tomografia ela vai trazer excelente ajuda para isso. Professor, e a ressonância magnética? A ressonância magnética ela tem uma acurácia aí de mais de 95%.
Mas a maior indicação da ressonância é toda vez que você está diante de um paciente que possa ter uma outra coisa. Vamos dar um exemplo. O Henrico, ele se formou, não sei se ele quer ser cirurgião, e está lá no consultório dele, ele recebe um atleta do Amazonas, que tem uma dor na região inguinal importante. Dor na região inguinal importante. Ele examina, não acha hérnia. Aí ele acha esquisito, fala com outro colega cirurgião, Johanny. Rapaz, eu vi um paciente aqui que eu não consigo identificar a hérnia, não. Aí, não, manda para mim que eu vou examinar. O cara vai lá e examina, também não acho. Quando você está diante de diagnósticos difíceis, em um atleta, por exemplo, você tem que imaginar outras coisas. Entesite, inserção de ligamento, pubalgia, aí sim você vai pedir uma ressonância. Por quê? Vai te permitir excluir outras causas de dor daquela região. Entesite, problema articular, tudo que você... Aí vai chegar à conclusão. Realmente não era hérnia. Ou então era uma hérnia que não conseguia no exame. Mas, assim, a principal indicação da ressonância é se você precisa fazer os diferenciais com essas doenças. É por isso que a gente citou o exemplo aí do atleta, que tem pubalgia, que tem entesite, é atleta de performance, é um fisiculturista que tem uma dor baixa, mas que você não achou a hérnia nele. Aí você vai partir, se você tiver que pedir o exame, esse exame é a ressonância, que vai permitir você estudar a anatomia dessa região da melhor forma possível. Você vai ver todos os planos, ligamentos, vasos, tudo, e você vai tirar suas dúvidas. Entenderam? É um exame para excluir outras coisas. E o exame padrão ouro da hérnia é o clínico. A ultrassonografia ajuda? Ajuda. 80% de acurácia. A tomografia ajuda? Muito. A acurácia também é 90% ou mais. E se tiver complicações, é excelente. A tomografia é importante para as hérnias volumosas e hérnias incisionais volumosas. E a ressonância, dúvida. Diagnóstico de exclusão. Esse paciente foi examinado por 2 cirurgiões. Ninguém achou hérnia nele. E o cara continua queixando. Pede uma ressonância. Ele é um atleta, ele pode ter um outro problema. Perfeito? Sigamos. A classificação das hérnias, como eu falei para vocês, é a cirúrgica. A vantagem é que, se eu disser numa reunião, num meeting da vida, que eu operei um paciente com uma hérnia 4D, todo mundo vai saber que era uma hérnia recidivada mista. Pô, ele pegou um caso complicado, tal. Vão saber que foi uma hérnia mista. Então, assim, é uma classificação internacional, a de NIROS, e é utilizada em tudo que é lugar. Então, é uma maneira de uniformizar a comunicação. Tipo 2 é uma hérnia indireta, com alargamento do anel, mas a parede posterior é boa. Lembra a parede posterior? Face transversais. Ou seja, nem sempre ela é ruim, como eu falei para vocês. Ela pode ser boa. E o cara pode ter uma hérnia, mas por outro motivo. O anel inguinal profundo. Defeito da parede posterior. Aí vem. Parede posterior, face transversal, tem algum defeito. É um paciente idoso, um tabagista, um cara que trabalha muito tempo, elevação da pressão direto, levou uma fragilidade maior. Então, assim, você pode ter uma hérnia direta, com esse defeito, uma indireta, e pode ter uma hérnia femoral também. Então, a classificação de NIROS, ela é para dar uniformidade ao caso e ao tratamento. E como é que nós tratamos as hérnias? Bom, existe tratamento conservador para hérnia? Essa é uma pergunta realmente que é meio complexa. Bom, existe. Mas como assim existe tratamento conservador? Bom, há algumas situações em que o paciente não pode ser operado. Tá? Aquele paciente que tem uma hérnia inguinal, que não está estrangulada, ou seja, que não está sem fluxo sanguíneo, que não está encarcerada, que não está em urgência,
ele pode esperar, se ele não tiver condição de operar. Como assim? É um paciente que infartou recentemente, fez um AVC, está fazendo trombolítico, streptokinase, fazendo tudo, anticoagulante. Tem que fazer, não pode parar agora. Esse paciente você vai ter que aguardar. Ele tem uma condição de operar. E muitas vezes também tem a própria questão que a vontade do paciente. Mas é importante que nós saibamos uma coisa, que as diretrizes brasileiras de hérnia, elas dizem o seguinte, tá, tudo bem. Se é uma hérnia inguinal e o paciente não pode operar ou não quer operar, tudo bem, você explica para ele que vai ser acompanhado, mas existem esses riscos. O que a gente sabe é que, desses pacientes que estão no watchful waiting, que é aquela observação, aquela espera observada, boa parte deles vai ser operado em ser de urgência. Então, mais critério. Um dos primeiros critérios para você não operar o paciente é dizer, eu não quero ser operado. Quando o paciente falar isso para você, você fala, tudo bem, você escreve o seu prontuário, o paciente recusa ser operado, tira o seu nome do compromisso com o homem da justiça e deixar bem claro, a indicação, você bota lá, paciente com indicação de cirurgia, no entanto, no dia tal, lúcido orientado, referiu ser contrário à indicação da cirurgia. Pronto. Tchau, acaba aí tua missão. Ele não quer ser operado. A outra condição é ele não ter condição. Tipo, esse cara que infartou, o cara do AVC, ele está ali melhorando a condição dele para que ele possa ser operado depois. Mas isto serve para hérnia inguinal. Professor, e se for hérnia femoral? A hérnia femoral, você tem o dever de dizer que a cirurgia deve ser realizada. O paciente pode dizer não do mesmo jeito? Pode. Mas você tem que ser mais enfático. Você vai dizer, a cirurgia tem que ser feita porque essa é a hérnia que mais encarcera, esta é a hérnia que mais traz problema. Você pode fazer uma necrose do intestino, fazer uma infecção grave e morrer. Joga real pro cara. A hérnia inguinal, se o paciente estiver bem, pode esperar. A hérnia femoral, quando diagnosticada, o ideal é que seja operada. Por quê? É a hérnia que mais estrangula. E por que a hérnia que mais estrangula? Por condição anatômica. Então, você sabendo disso, você vai ter que jogar real. Olha, esta hérnia, o ideal é que seja operado. Ponto. Se não quiser, isso para homem. E se for mulher? Bom, se for mulher, o ideal é que sejam todas operadas. Principalmente as mulheres que estão na fase reprodutiva da vida. Porque, olha lá, você tem uma hérnia femoral. A hérnia mais comum da mulher é a femoral. Por que, professor, a hérnia mais comum na mulher? Por conformação ginecóide da bacia. É maior que no homem o anel femoral, digamos assim. Tem mais espaço para herniar. É uma questão anatômica, é a conformação da bacia. Então a mulher tem mais hérnia femoral. Se ela tem mais hérnia femoral, ela tem mais chance de quê? De complicar. Ponto. Mas o outro porém é o quê? É você ter uma paciente, ela tem uma hérnia, não vou operar, não, tá. Você joga real, você indica, diz a importância. Ela pode, de repente, engravidar, no meio da gravidez faz uma hérnia estrangulada. Um abdômen agudo na gravidez, seja ele obstrutivo, inflamatório, perfurativo, você tem risco de abortamento elevado. Você tem risco de prematuridade. Você tem risco de complicações para o crescimento fetal, né? Dependendo da fase. Então, assim, o ideal é que a mulher que tem a sua hérnia seja operada o quanto antes, né? A não ser que ela não queira de jeito nenhum, mas, assim, você vai explicar. As diretrizes, a gente está aí para seguir. Então, se chega uma mulher para mim, eu falo para ela, olha, você tem uma hérnia, o ideal é que você seja operada.
Ah, mas eu não quero ser operada, não. Então, tudo bem, mas a senhora tem que sair daqui com este entendimento. Ah, não, mas eu não quero ter filho. Eu falei, tá bom. Aí você explica tudo, pá. Não quer, não quer. Bom, mas vai ter aquelas que vão entender. Você tem que ser claro. No homem, qual é a cirurgia que é obrigatória? De cara, o quanto antes, pelo menos, a hérnia femoral. Na mulher, qualquer uma das hérnias. No homem, a gente espera pela vontade dele e pelas condições dele. Na mulher também. Se a mulher não tiver condição de ser operada, você não vai operar. Se ela não quiser operar, não vai operar. Mas, por diretrizes, as indicações nas mulheres são mais precoces. É isso que eu quero dizer. A diretriz brasileira diz: você deve indicar a cirurgia e falar para o paciente. O ideal é que você seja operado. Ah, não quero, não quero. No homem, se o cara disser, não quero ser operado, você pode fazer o acompanhamento, né? O watchful waiting, aquela coisa bonita lá, que começou com tratamento oncológico e tal. E essa expressão tem tomado conta de vários setores da medicina, né? Que é a espera observada. Você vai observando, vai tratando o cara, vê como é que vai, até onde vai. Aí você vai definir se vai operar ou não junto com ele, né? A não ser que seja uma hérnia femoral, que você tem que mostrar para ele a importância. E como é que a gente opera? A gente tem uns reparos teciduais que 99% dos reparos teciduais viraram história da medicina. Então você vai encontrar relatos e tal. Mas como eu tenho 22 anos de formado, eu cheguei a ver reparo tecidual, graças a Deus. Então eu faço parte da história da medicina também. Os reparos livres de tensão, que é o uso de prótese. Então, quando eu falei para vocês, uma das maiores evoluções do tratamento da cirurgia da hérnia foi reconhecer a tensão nos tecidos levava à recidiva. Porque quando você tem tensão na sutura, fica aquele negócio tenso, você leva uma isquemia local, você leva um menor aporte de sangue, oxigênio, fibroplasia, e com isso não cicatriza, e com isso pode ocorrer uma deiscência e uma recidiva da hérnia. Entenderam? A tensão na linha de sutura é algo extremamente ruim, seja na cirurgia de hérnia, seja em qualquer cirurgia. Tensão na linha de sutura não é legal. E se tratando de uma hérnia, então, pior ainda, porque você tem um risco de essa hérnia voltar. E as cirurgias de laparoscópico, o robótico, ele vai trazer um apanhado, falar um pouquinho delas, para que a gente entenda. Não vou entrar em técnica, mas você tem que saber que no mundo de hoje, isso tudo acontece, tá bom? Bom, isso aqui é uma coisa que parece até um instrumento de medieval, chamado de funda. Essa placa aqui, ó, se vocês observarem, ela tem um formato que parece, bem dizer, ocluir aquilo que chamava o orifício glutectíneo do Frouchot. Lembra que a gente falou lá na frente? Que cobria todos os defeitos da região inguinal, a hérnia inguinal e a femoral. Então, essa placa aqui evita que o conteúdo fique saindo. Isso é uma medida conservadora, é uma medida que muitas vezes é usada enquanto o paciente não pode ser operado por algum motivo. Por exemplo, ele tem uma hérnia, mas ele está em investigação de uma neoplasia prostática, está em dúvida, ele precisa ser operado da próstata, ou ele está em preparo cardiológico pós-infarto. Então, assim, aquele paciente que não tem condição de ser operado. E aquele também que não quer. Então, ele vai tentar usar isso aqui, até que ele desista. Né? Bom, reparos teciduais. Eu vou citar aqui alguns reparos teciduais, porque isso também, a prova pode cobrar, a vida pode cobrar. O que eu falo é assim, numa prova de residência. Quando o cara botar na questão lá, dentre as opções abaixo, nós temos reparo tecidual. Aí está lá, Bassini, Liechtenstein, Stopar, videolaparoscopia, robótica. Bassini é a tecidual. Bassini é tecido. O Bassini, ele foi a primeira revolução da cirurgia da hérnia, isso no século XIX. Um pouco antes dele, né, assim, na Idade Média, por exemplo, às vezes tratava a hérnia
culminava com a orquiectomia, com a castração do lado. Então, assim, ele foi o grande cara que mudou tudo. Então, ele começou a fazer os estudos da região inguinal, cirurgião anatomista italiano. Ele pegava a área conjunta, né, aquilo ali que na maior parte das vezes é uma área, é a fusão do oblíquo interno com o transverso, e ele fazia uma sutura com o ligamento inguinal e a sua porção mais densa da face transversalis aqui, chamado trato iliopúbico. Então ele fazia essa sutura e ele lançou uma publicação onde ele tinha operado mais de 380 pacientes e um ano depois uma taxa de complicação assim ínfima, eu acho que era menor que 3%. Então, infelizmente, a técnica ela vai passando o tempo e às vezes você não consegue reproduzi-la, porque às vezes você aprende a operar com alguém que já aprendeu a operar uma modificação, uma diferença dela, né? E isso fez da técnica virar a história da medicina, porque quando você tem que trazer os tecidos juntos, oblíquo interno e externo, você traz uma sutura tensa. Isso é um fator. E a tensão leva à isquemia. E a outra coisa também, por mais que não fosse tenso, foi uma cirurgia que ela não foi reproduzida da maneira original sempre. Então, você podia ter lugares em que não usava o trato iliopúbico, entendeu? Mas essa chegou a ser a cirurgia mais realizada no mundo. E hoje em dia virou história da medicina. Eu não vejo mais ninguém fazendo. Eu, por exemplo, eu não faço. Fiz muito dela no meu R1. Ou seja, há 22 anos eu era R1. 22 anos eu era R1. A gente tinha muito Bassini, a gente tinha muita tendência a fazer Shouldice. Então, assim, Bassini virou história da medicina. Né? Área conjunta no ligamento inguinal e trato iliopúbico. Então, a gente vê aqui, está até bem visível aqui, ó. Área conjunta, face transversalis, ligamento inguinal e a porção mais próxima do ligamento inguinal da face transversalis chama trato iliopúbico, que é a porção mais resistente da face transversalis. Então, essa sutura aqui, teoricamente, é uma sutura muito boa. Tá? Mas, como ela teve várias mudanças na sua reprodução, ficou meio que, digamos assim, criminalizado. Algumas pessoas diziam também, fez um Bassini. E não era isso, não. A culpa não é do Bassini, não. Eu vou defender. Foi como foi reproduzida, foi como foi indicada. Se você tem uma inserção muito alta do músculo oblíquo interno, não tem como fazer reparo anatômico, vai ficar tenso. Então, um reparo anatômico ele tem que ser muito bem indicado. Hoje em dia, né, as diretrizes de tratamento da hérnia parecem até um programa de governo. É tela para todos. Ponto. Hérnia inguinal, tela para todos. Ponto. Existe outra condição, professor, que não usa tela? Existe. Um reparo anatômico que ainda não virou história da medicina, chamado Shouldice, que a gente vai ver. Mas ele tem que ser feito em serviços que fazem parede, em serviços que operam todo dia Shouldice, porque é uma técnica também que é de difícil reprodutibilidade. Então, assim, tem que ser feita o padrão dela, historicamente como ela surgiu. Aí você tem um grande reforço. E muito próximo da taxa de complicações de Shouldice, com uma técnica com hérnias com tela simples. Então, voltemos aqui. O Bassini, a técnica de Shouldice é um imbricamento multiplano. Né? São 3 planos de sutura. Faça transversais, trato iliopúbico, área conjunta, trato iliopúbico, faça transversais, ligamento inguinal. É assim, tudo para ficar muito resistente. Mas outra coisa importante, se
Se o oblíquo interno tiver muito alto, vai ficar tenso, não vai funcionar. Então, assim, para você fazer uma técnica anatômica, você tem que reparar a condição do lugar. Se a inserção do oblíquo for muito alta, você vai ter uma sutura tensa. Independente de ter 2 planos, 1, 3, 4, vai ficar tensa e pode dar ruim. Pode levar a isquemia local, diminuição da fibroplasia, diminuição do oxigênio local e levar a uma decência. Pronto. Mas é a única técnica, essa aqui, Shoudais, de reparo anatômico, que está estabelecida em alguns consensos. Né? Muito embora no primeiro mundo o que só se fala em tela. Mesh. É mesh para cá, mesh para lá. Tela para todo mundo. Tela para todos. O primeiro mundo tem isso daí. Tela. Liechtenstein. Vídeo, robótica, tudo é tela. Tá bom? McVeigh. McVeigh é uma cirurgia que era indicada em hérnias grandes e hérnias femorais. Essa sutura, ela era mais distante ainda. Você levava a área conjunta no Cooper, levava lá embaixo. O reparo era feito no Cooper. Ou seja, muito mais tenso ficava a sutura. Por isso virou história da medicina. Dificilmente você vai ver um McVeigh na sua vida. Eu nunca mais vi. Existem maneiras de você fazer reparos parecidos utilizando tela, com a mesma função. Então, assim, McVeigh, Bassini, Andrews, história da medicina, virou história da medicina. E eu acho isso ruim, porque o cara, quando faz residência, ele tem que aprender tudo. Mas, hoje em dia, só é a tela. Então, a tela para todo mundo, tirando os lugares que fazem Shoudais. Se o paciente tiver uma anatomia favorável, ou seja, uma exceção baixa dos oblíquos, a cirurgia vai ser bacana. Né? Sem tensão. Aqui vem. E tension free, as livres de tensão. Como foi descoberto ali no final de 70, 80, que a tensão era um problema grande, ou seja, a tensão, menor migração de células, menor fibroplasia, menor aporte de oxigênio, isso é igual a não cicatrização. Faz sentido total. Então, começou a utilizar a tela. Né? A tela em Liechtenstein, você suturava uma sutura contínua no ligamento inguinal. Aqui, uma sutura contínua. Você faz uma gravatinha aqui, você abre aqui a tela para passar o treinamento do cordão e vai fixar a sua tela com pontos separados na área conjunta, na foice inguinal, né, que a gente não falou, mas essa curva aqui chama foice inguinal. Isso eu não cobro na prova, isso é um termo tão antigo que eu conheço professor que não usa. Mas isso aqui eu li num livro antigo de história da medicina, digamos assim, e eu gosto do termo. Eu até descrevo nas minhas cirurgias foice inguinal. Então, assim, aí utiliza a tela. Com isso que você não tem tensão na sutura. A primeira coisa que a tela faz é quebrar a tensão da sutura. E a segunda coisa que ela faz, é por isso que ela tem algumas características importantes. Ela tem que ser o quê? De alta gramatura e de poros e macroporosa. Ela tem que ter poros maiores. São características que vão facilitar o quê? A fibroplasia. O que acontece? Quando essa tela estiver totalmente incorporada ao organismo, o que vai acontecer? Uma intensa fibroplasia. Isso aqui, Isso no primeiro momento, né? Lembra da cicatrização? Ela tem aquela fase o quê? De proliferação importante, né? E a última fase é o que é? É a remodelação, que leva ano, né? Então, isso aqui vai ficar uma placa grosseira, ou seja, uma nova parede. A função da tela, quebrar a tensão da sutura e servir de matriz para fibroplasia. Tá bom? Nova parede. Outra técnica que eu utilizava a tela bastante, chamava estopar. Estopar, também lá na década de 50, 60,
animado pelos estudos lá do Henri Fruchot, que decifrou esse orifício miopectíneo aqui, ó. Lembra que a gente falou lá? Músculo oblíquo interno, músculo reto, ligamento de Cooper e músculo iliopsoas. Aí você tinha aqui, ó, acima a região inguinal, abaixo femoral. Você cobrindo todo isso aqui, você trataria as hérnias dessa região. Então, vamos apagar isso para entender. Quando ele pegar a tela, ele vai descer a tela nessa posição aqui, ó. Vai recobrir todos esses defeitos aqui. Então, isso é uma técnica para hérnia bilateral. E uma das condições para essa cirurgia ser feita é que não tenha... que o paciente tenha resolvido a sua próstata, porque depois você vai ter uma fibrose muito grande para ter o acesso à próstata aí. Então, esse paciente tem que ter um bom preparo. A videolaparoscopia. A videolaparoscopia já está muito bem estabelecida. Você tem ela transabdominal, ou seja, você entra na cavidade peritoneal e você tem ela pré-peritoneal. Atualmente você consegue ver no Getúlio, infelizmente, como o número das turmas está muito elevado, você não consegue botar numa sala de cirurgia. Mas tem um colega nosso que faz muito bem a pré-peritoneal. E aqui a gente vê a importância de conhecer a anatomia, né? Vasos epigástricos, lembra? Deferente, vasos espermáticos, né? Forma um Y. Medial, a gente tem o quê? Eu estou dando aula, meu amor. Hérnia direta, né? Lateral, a hérnia indireta. Então, a gente vê, disseca o tecido e começa a fixar a tela aqui de cima. Vamos botar aqui em vermelho. Porque, lembra daquela coisa que tem aqui? Lateral aqui, a gente tem o quê? Nervos. Entre as estruturas, a gente tem o quê? A ilíaca, o juízo final. E para cá seria a hérnia femoral, né? Então, se você começa a fixar a tela de baixo para cima, você certamente vai ter uma lesão neural, uma lesão vascular. Atualmente, as telas, elas têm umas características, elas são autoadesivas. Às vezes, você só bota uns grampozinhos aqui em cima, 1, 2, 3, desce ela, já aderiu. Muitas vezes não precisa nem de grampo. O aspecto final, a robótica, que já é uma realidade no primeiro mundo, a gente vê da mesma forma, ó, você vai procurar as referências, ó, vasos epigástricos, né? Lateral a ele, medial a ele, o que você vai encontrar. É muito importante o domínio da anatomia, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. A questão da cirurgia robótica, ela se mostrou bastante factível, uma dissecção melhor. As pinças têm movimentação com amplitude maior que a do punho e movimentos mais delicados. Você consegue dissecar as estruturas ali com cuidado, próximo à região dos nervos e com segurança. No entanto, ainda não se tornou algo, digamos assim, totalmente aplicável pelo custo. Então, você não tem nenhum trabalho grande. Assim, foram operados 7.000 pacientes com hérnias. Bom, ainda não tinha, né? A não ser que pegue vários países. Porque é uma cirurgia que já está muito bem feita por vídeo. A robótica está de grande subimportância para a cirurgia urológica, né? Diminuiu muito as complicações nas prostatectomias, as complicações como impotência, né? Na dissecção delicada dos nervos, a robótica. A robótica tem grande aplicação também na cirurgia torácica como um todo. E enquanto não houver esse acesso geral, não dá para dizer que ela é uma cirurgia de amplo uso, muito embora seja perfeita para qualquer dissecção. Então, assim, diferente da vídeo, a vídeo já está bem estabelecida e a vídeo já é rotina.
a robótica não é rotina pelo custo, mas os trabalhos com números menores de cirurgia mostraram que o sucesso e a dissecção é superior. Né? Só para a gente ter essa noção. Bom, a gente vai falar mais uma vez aqui das orientações. Né? A Sociedade Brasileira, inclusive, tem uma revisão de 2023, eu não consegui baixar, mas teve poucas mudanças. O principal é a gente ter certeza de que o tratamento das hérnias, você deve usar a tela, na sua grande maioria. O reparo anatômico concebido pelas diretrizes é o Shouldice, né? Multiplano. Tem que ser feito em serviços de parede, em equipes experientes que o façam diuturnamente, direto. Fazem sempre. Não é tipo... você já fez Shouldice? Eu falei, já fiz. Já fiz na minha vida, acho que uns 4 Shouldice. Eu vou fazer esse Shouldice tão bem quanto quem faz todo dia? Não. Então, quando o paciente chegar em mim, mesmo que ele tenha uma anatomia boa, eu vou optar pela tela. Eu tenho que ter essa consciência. O Shouldice, ele é bem indicado se a equipe o faz de maneira contínua e com a mesma técnica. Entendeu? A questão do tratamento, o diagnóstico, como eu falei para vocês, no homem, as hérnias inguinais podem esperar, muito embora a gente saiba que elas acabam em cirurgia, na maioria das vezes, em 60%, 70% dos pacientes que estavam esperando, porque não queriam operar naquele momento, acabaram operando por um episódio de encarceramento ou estrangulamento, mais comum encarceramento, né, nas hérnias inguinais, porque o estrangulamento é mais comum nas femorais. E as femorais, pelo risco de estrangulamento, né, o ideal é que seja indicada a cirurgia o quanto antes. Para as mulheres, tanto as hérnias inguinais quanto femorais, há uma indicação de operar. Você tem que tentar convencer a paciente, ou você registra o prontuário, o melhor para ela é ser operada. Logicamente que a primeira contraindicação é a vontade, mas quando você escreve o seu prontuário de acordo com as diretrizes, a cirurgia está indicada. Não quer, mas você indicou. As hérnias epigástricas. Essas hérnias epigástricas, quando a gente... Essa imagem está muito boa de você ver. A gente consegue ver... Eu não sei vocês aí, mas aqui eu vejo isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas linhas aqui? Sim. O intercruzamento. Então, isso vai ser importante para vocês entenderem. Tanto de um lado e do outro. A gente vai ter essas linhas e elas vão passando. A hérnia epigástrica, ela vai ocorrer numa falha desse intercruzamento. Ó. Aqui, ó. Vamos botar uma caneta vermelha. Numa falha disso. Na sua grande maioria, quem vai se insinuar aí chama gordura pré-peritoneal, na sua grande maioria. Ou seja, se é a gordura pré-peritoneal, ou seja, uma hérnia inicial pequena, é a gordura pré-peritoneal, ela ainda nem tem saco. Às vezes é uma hérnia sem saco herniário. Ela tem a gordura ali se insinuando. É uma hérnia pequena. Uma outra característica desta hérnia é que, se foi um problema nessa, digamos assim, nessa sínfise, nessa fusão dessas fibras, pode ser que em outros lugares da parede você tenha menores, você tenha outras hérnias. Então, é muito importante, quando você vai operar, explorar a região ali se não tem outras hérnias menores. Né? Isso pode acontecer. O tratamento dessa hérnia é cirurgia. Pode ser feita por vídeo, que, assim, tem trabalhos de vídeo, e pode ser feita uma pequena incisão. Sinceramente, se uma hérnia é pequena, é melhor uma incisão pequena, uma anestesia, às vezes, até local, com uma sedação. Você não faz... Para fazer vídeo, tem que ser anestesia geral. Então, a questão da vídeo e da estética em si tem que ser muito bem avaliada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
Então, assim, uma hérnia pequena, se eu vou fazer uma incisão pequena, não precisa. Agora, se é uma hérnia epigástica grande, aí a vídeo está bem indicada, entendeu? Porque aí você não vai fazer uma incisão desse tamanho no indivíduo. Você faz a dissecção por dentro. O tratamento é cirurgia. Tá? É uma hérnia que, como eu falei, na grande maioria, na sua forma inicial, é apenas gordura pré-peritoneal. Ou seja, significa que nem sempre ela vai ter saco herniário. O saco herniário é formado por peritônio. A gordura pré-peritoneal, o nome já diz, pré-peritoneal, ela vem antes do peritônio. Então, às vezes, pode ser só a gordurinha ali. Durante algum tempo, as pessoas chamavam de lipoma interstifo umbilical, porque elas ficam entre o umbigo e o processo tifoide. Então, ela teve esse apelido feio aí. Mas se você fala hérnia epigástica, está todo mundo feliz, todo mundo entende o que é. Né? Hérnia epigástica. Vamos lá. Tá aqui, ó. A incisãozinha, eu acho bem factível. Uma sutura, geralmente você faz uma sutura com imbricamento, bota uma ponorose sobre a outra, faz uma sutura em reforço. Né? Existem algumas técnicas que as pessoas chamam aí de jaquetão. Você faz 2 planos de sutura com as ponoroses uma por cima da outra. E também você pode fazer uma sutura mais resistente, como Smith Jones, até mesmo Donati. Né? Lembrar que os defeitos da parede abdominal menores ou igual a 3 centímetros, dificilmente vai ter uma tensão grande. Se dificilmente a tensão é grande, significa que um reparo anatômico está bom. As hérnias maiores que 3 centímetros, você vai ter tensão, aí você usa tela. Então, assim, é um outro conceito em relação às hérnias ventrais. Defeitos maiores que 3 centímetros, ou com risco de tensão, tela. Por quê? Tensão na linha de sutura, o que vai acontecer? Não vai cicatrizar. A hérnia umbilical, ela é muito comum também congênita, né? Vem das crianças. No entanto, o tratamento é conservador nessa idade. Geralmente, isso tende a fechar aí até os 5 anos de idade. 3 a 5 anos de idade. Uma outra condição que acontece também é na gravidez. Né? Na gravidez e com aquelas pessoas que fazem... aqui você vê que é um atleta. Ó. Tem até aqui dilatação da veia. Ou um trabalhador braçal. Então, assim, aí você vai depois tratar essa hérnia também. Uma incisão, uma reconstrução com imbricamento. Eu estou dando uma pressada, porque agora que eu vi que já são 5:09. Geralmente é uma incisão aciforme, né? Uma incisão curva, né? Geralmente aqui abaixo. Você vai dissecar, você vê que é o mesmo tipo de sutura que foi na outra lá. Uma coisa importante se o defeito é menor que 3 centímetros, sem tensão, você pode não botar tela. Entendeu? As hérnias incomuns. Então, vamos citar aqui as hérnias lombares. Hérnia Petit-Greifeld. Elas são hérnias extremamente incomuns, assintomáticas, que podem ter sintomas quando complicam, quando estrangulam. Porque se você perceber, a hérnia de Petit, trigo lombar inferior, você tem aqui o quê? O ilho aqui é osso. Aqui a 10ª, ela pode estrangular. Latíssimo do dorso, o oblíquo interno e eretor da espinha. Ela tem uma face inelástica. Então, quando é que você vai suspeitar disso? Quando o paciente apresentar esses abaulamentos aqui na região lombar. Ó. Aqui tem um e aqui tem outro. Aí você vai ter que fazer o exame. O melhor exame é a tomografia. Diagnosticou, opera. Porque se ela complicar, como eu falei, está perto de eminências ósseas, proeminências ósseas, pode complicar. Então tem que operar, tá bom? Hérnia de Spiegel é uma hérnia extremamente comum, incomum, né? Até 2%.
A localização fica na zona de Spiegel, que eu vou mostrar aqui para vocês o que é. Lembra do nosso umbigo aqui? Olha o umbigo. Aqui a gente tem o músculo reto do abdômen. Lembra daquela linha de Douglas que eu falei? Tem uns vasos epigástricos aqui e tem uma linha arqueada. Essa área daqui, a gente já sabe que não tem faixa transversales. No entanto, tem uma linha chamada linha semilunar que ela cruza até o mamilo lá em cima. E nessa entrecruzamento você tem uma zona só de faixas transversais também, ó, chamada zona de Spiegel, que aqui pode surgir uma hérnia. Olha aqui ela. Ele tem bilateral. O tratamento é cirúrgico e o exame é dado pela tomografia. Essa cirurgia eu tive a honra de participar. Né? Ressecamos esse tecido. Né? Era gordura pré-peritoneal, só a grande maioria. E colocamos uma tela e fechamos a poneurose ali. A hérnia de Richter é quando você tem um pinçamento da borda antimesentérica. Mesentéria é onde tem os vasos, tá, gente? A arcada vascular. Essa é a raiz do mesentério. Antimesentérica não tem. Então, uma condição desse tipo de hérnia é que muitas vezes você tem aqui uma situação de sofrimento, mas a comida está passando aqui, ó. E o paciente ainda não obstruiu. Mas ele está tendo dor, ele está tendo sintomas toxêmicos. E você, se não pensar nisso, ele está comendo, está evacuando, não tem problema com a hérnia, não. E às vezes ele está com uma hérnia de Richter. Então você tem que prestar atenção. Os diferenciais. Tá todo mundo ainda aí ou caiu? Tumores da parede, parte mole, neoplasia de testículo, hidrocele, linfadenogalias, linfogranuloma venéreo, tuberculose, varicocele, ectopia testicular, linfomas. Então, toda a tumoração que acontece no abdômen, na região inguinal, é diferencial. É importante você fazer relação, até doença venérea. Tipo, já aconteceu que você está no plantão e o cara mandar para você um linfogranuloma venéreo. O cara tá um abaulamento na região inguinal. Na verdade, é um linfonodo, é um bulbão que o pessoal chama, né? Inflamado. Aí foi mostrar para a gente o que está acontecendo. Não, isso aqui, ó, tá uma semana assim. Aí começou a contar as lambanças dele. Não, é que eu tive numa festa e sabe como é que é? Fiquei doidão, aproveitei o máximo, aprontei tudo e de repente eu tava 2 dias assim, saindo uma secreção do meu pinto. O cara nem perguntou, mandou pra gente. Aí nós mandamos de volta, ó. Paciente compulsivo linfogranuloma venéreo. Sugiro orientações clínicas. Então, assim, é importante a gente já ter isso, tá bom? Eu vou encerrar a aula aqui nas complicações, porque já está todo mundo cansado. Eu espero que a gente tenha tido algum proveito. Ainda estão aí? Ou já acabou o link? Aqui, professor. Estamos aqui ainda. Então, a gente vai encerrar aqui nos diferenciais, tá bom? A prova, assim, se você assistiu a aula, você vai conseguir fazer a prova. Mas dá que você leia alguma coisa, até para você trazer conceitos para a sua vida. Eu sei que o período é apertado, mas como eu falei para vocês, o período, além de ser apertado, ainda está estrangulado, vamos usar um termo cirúrgico. Por quê? Porque vocês vão ser turma sim, turma não. A gente está vivendo um paradoxo no tempo e espaço. Vai ser uma semana 8, uma semana 110, uma semana 180. Então, assim, você tem que tirar o proveito como você puder. De algum aprendizado você tem que ter, tá bom? Então, boa noite, obrigado, um bom final de semana. Espero que tenha conseguido trazer alguma coisa para vocês aí. Valeu, professor. Obrigado. Falou.